Olá, meus amigos, eu sou o Paulo Ramos, você está no canal Caminho Espírita. Vamos apresentar hoje mais um trecho da nossa série Gotas de Luz. É uma nova série de estudos que nós vamos apresentar aqui no canal Caminho Espírita. E a primeira delas é uma passagem de Jesus que está lá em João, no Evangelho de 2 João, no capítulo 13, versículo 17. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sereis se as praticardes. É uma orientação dada por Jesus, né? E hoje mais bem ressaltada pelo estudo do Espiritismo, porque se nós soubermos todas essas orientações trazidas pelos espíritos superiores que estão consoantes aos ensinos do nosso Mestre Jesus, se nós viermos praticar, seremos felizes. Vamos ao nosso estudo. O primeiro destaque, Gotinhas de Luz, está na Revista Espírita de abril de 1860, no texto intitulado Conselhos. Diz Allan Kardec: Ora, o que preceitua a moral? Amai-vos uns aos outros, perdoai os vossos inimigos, retribuí o bem ao mal, não tenhais ira, nem rancor, nem animosidade, nem inveja, nem ciúme. Sede severos para convosco mesmos e indulgentes para com os outros. Tais devem ser os sentimentos do verdadeiro espírita, daquele que se atém ao fundo e não à forma, do que coloca o espírito acima da matéria. Allan Kardec nos traz essa orientação no artigo Conselhos. Todas as vezes vemos, em vários diálogos, em vários estudos, em várias conferências, a palavra moral. Nós praticamente ouvimos todas essas orientações, né? O que é a moral? A moral, precisamos elevar a nossa moral. O que é? Kardec define bem: amai-vos uns aos outros, perdoai os vossos inimigos. Já estudamos aqui esses pontos, nos nossos estudos, nos outros vídeos, onde Jesus nos trouxe essa orientação máxima, da lei áurea apresentada por ele: amar aos nossos irmãos, acima de tudo amar a Deus e perdoar os nossos inimigos. Então, perdoar os nossos inimigos nós já vimos: é não guardar rancor, não guardar ódio, não guardar ciúme, não guardar inveja de quem quer que seja. Aí está o perdão das ofensas que muitas das vezes sofremos através dos nossos companheiros de jornada. Então Kardec define bem: amai-vos uns aos outros, perdoai os vossos inimigos, retribuí o bem ao mal, não tenhais ira, ou seja, não tenha raiva de ninguém, nem rancor, nem animosidade, nem inveja, nem ciúme. Sede severos para convosco mesmos e indulgentes, ou seja, perdoar as faltas dos outros. Tais devem ser os sentimentos do verdadeiro espírita e do verdadeiro cristão, daquele que se atém ao fundo, não à forma, do que coloca o espírito acima da matéria. Nós já vimos num estudo que quando nós chegamos no mundo espiritual, o Espírito da Verdade que nos disse isso na Revista Espírita, quando chegamos no mundo espiritual guardando raiva, rancor, animosidade, inveja, ciúme e raiva dos nossos semelhantes, é como se nós amarrássemos uma pedra no nosso pescoço e nos lançássemos no fundo de um lago profundo. Nós só vamos encontrar no fundo desse lago trevas e escuridão. Então, evitemos chegar no mundo espiritual com esses sentimentos. Muito pelo contrário, cheguemos lá com sentimentos do bem feito, do perdão, da caridade, da benevolência, da humildade, da abnegação, de ser útil aos nossos semelhantes. E chegaremos felizes no mundo espiritual. Mais adiante, diz Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, livro 2, capítulo 6, Vida Espírita, item 4. Diz Allan Kardec: vimos sempre que os sofrimentos estão em relação com a conduta da qual sofrem as consequências.
e que essa nova existência, ou seja, a vida espiritual, é uma fonte de felicidade inefável para aqueles que tomaram o bom caminho, de onde segue que os que sofrem é porque assim quiseram e só podem queixar-se de si mesmos, tanto no outro mundo quanto neste. Allan Kardec. Então, diz Allan Kardec que pelas várias experiências, pelas várias oportunidades obtidas nos estudos de Allan Kardec, juntamente com os espíritos de todas as ordens, de todos os níveis, desde o mais elevado até o mais inferior, mostra que os sofrimentos que passamos no mundo espiritual está com relação com a nossa conduta, da qual sofrem as consequências e que essa nova existência é uma fonte de felicidade inefável para aqueles que tomaram um bom caminho. Inefável, o que será? Está ali embaixo. Beleza, encantador, indescritível. E os espíritos que chegaram no mundo espiritual com essa felicidade, com essa beleza, eles descrevem realmente que é um mundo maravilhoso, um mundo de felicidade. Então, nos empenhamos na nossa conduta de fazer sempre o bem, ou seja, amar os nossos semelhantes, sermos úteis aos nossos semelhantes, para que assim nós possamos chegar não só no mundo espiritual felizes, mas como também aqui na Terra termos uma existência tranquila e calma. Na Revista Espírita de 1861, O Despertar do Espírito, diz Allan Kardec, nesta gota de luz: nada é mais moral do que essa doutrina. Nada é mais moral do que essa doutrina, porque ela mostra que nenhum dos gozos que a vida futura nos promete pode ser obtido sem merecê-lo. Que a própria felicidade de rever os seres que nos são caros e de conversar com eles pode ser adiada. Em uma palavra, que a situação na vida espírita, em todas as coisas, é o que fazemos pela nossa conduta na vida corpórea. Allan Kardec. Mais uma vez, Kardec ressaltando a nossa conduta. Quanto mais a nossa conduta for em prol dos nossos semelhantes, de ajudar, de ser honesto, de ser justo, de ser caridoso, de fazer o bem aos nossos semelhantes, nós chegaremos no mundo espiritual e teremos a oportunidade de encontrar com os nossos entes queridos que partiram antes de nós. Porém, aqueles que não fizeram o bem não terão essa oportunidade, até que o arrependimento se faça, venha a reparação dos males cometidos e o retorno ao bem. Aí terá, evidentemente, a possibilidade de se entreter com os seus entes queridos, com os seus amores que partiram antes dele. Então, nada iremos merecer no mundo espiritual se não pautarmos a nossa conduta no caminho do bem. Teremos todas as oportunidades de confraternizar com os nossos amigos, com os nossos parentes, abraçando-os, nos dando força, coragem para a nossa evolução, para a nossa felicidade. Então, todas as coisas que nós fazemos, pautemos a nossa conduta no caminho do bem, da caridade e do amor. Ficamos por aqui no nosso estudo. Deixo aí a indicação da Revista Espírita da editora Edicel ou da ID Editora, é o Instituto de Difusão Espírita. São as duas melhores traduções da Revista Espírita. Deixo também a indicação do Livro dos Espíritos na tradução de José Herculano Pires, da LAC Editora. Deixe o seu joinha, deixe o seu like para que a gente possa continuar os nossos estudos com a série Gotas de Luz. Muita paz.